Gravação iniciada. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alex. Gostaria de agradecer a presença também da Meire, que está aqui com a gente, praticamente, né, maratonando todos os nossos encontros síncronos. E hoje a gente vai abordar o assunto da Agenda 7, tá? Que a gente vai estar trabalhando com o tal do PDO. Então, antes de a gente mergulhar na Agenda 7, vamos fazer uma revisãozinha da Agenda 6. A Agenda 6, eu lembro que ela foi muito volumosa. Estou aqui com o Visual Studio Code. Opa, deixa eu fechar tudo isso daqui. Era de correção dos alunos. E eu fiz aqui os exemplos. Então deu, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8. 8 scripts PHP, só o index, mesmo que ele não tenha script PHP, né? Ele é apenas HTML, mesmo assim ele é colocado como PHP, e o restante era tudo PHP. Eu lembro que foi uma das gravações mais longas que a gente teve, né? Porque a gente teve que mexer bastante aqui no código, porque ele também não estava bem indentado e tudo mais, né? Mas ainda está dando certo. Aqui a gente poderia até resolver, né? De colocar outras coisinhas aqui a mais. Ele até coloca um espaço e não precisa de espaço, porque já tem espaço aqui, né? Enfim. E daí a gente tem, né? Algumas coisinhas aqui do nosso material. E eu ando recebendo atividade, agora na agenda 7 vocês vão ter só um questionário. Mas na agenda 7 a gente abordou um pouquinho o Font Awesome, né, para ele colocar ícone. E teve muita gente que colocou o link do Font Awesome, mas não colocou as tags para poder colocar então o ícone, né? O Font Awesome ele serve para colocar ícone e daí vocês acabaram não usando o ícone, tá bom? Então preste atenção, tá, pessoal? Que não adianta só colocar o link, né? Sendo que vocês não colocam também o ícone, beleza? Bom, enfim, e isso daqui foi bem longo e a gente praticamente já resolveu todos os assuntos que eram necessários. Mas daí vamos rever aqui algumas situações. Por exemplo, a parte de cadastro, tá? O cadastro Action. O cadastro aqui, o PHP, ele tem um formulário, né? E esse formulário ele também não precisava ser PHP, ele podia ser HTML, mas ele está aqui como PHP. Eu falo isso porque se a gente tivesse, né, cadastro.html e outro cadastro.php, então a gente nem precisava ter esse action, porque esse action é o que é processado pelo formulário, tá? O formulário, o endereço, o destino, né, para onde ele é enviado através de uma declaração de action dentro do formulário. Então a gente podia ter cadastro PHP, a HTML, né, esse aqui é o formulário, e outro cadastro action, que é o que ele processa, então só cadastro.php, tá? Apesar de ele ter HTML. Tudo bem? E aqui a gente tem esse tipo de sintaxe que ele acaba ficando um pouco poluído. Eu fiz aqui uma indentação, né? Inclusive, eu até tinha colocado lá para vocês na nossa última agenda. A última agenda não, o nosso último fórum é que ele já encerrou da agenda 6. Eu coloquei o meu GitHub, que eu passei lá para vocês, tá? Então vou copiar esse link. E aqui a gente tem, ó, da agenda 6, tá tudo aqui, tá? Então até mesmo aqui, né, a gente consegue ver o cadastro Action, tá? E ver que ele está com essa indentação também, um pouco diferente da que está no material, beleza? Então, esse daqui é que, como eu estou utilizando outro tema aqui no Visual Studio, né? Então, daí ele consegue até mesmo deixar em destaque a palavrinha insert, into e velos, que são palavras reservadas lá do MySQL. Daí a gente precisa ficar colocando um texto muito longo e às vezes a gente se complica, onde a gente tem que colocar, né, o símbolo para delimitar string dentro do MySQL e daí para colocar variável a gente interpola também com o próprio PHP. Aqui, por exemplo, a gente poderia fazer um pouquinho diferente, né? Tá tudo sendo declarado entre entre aspas, né? Então a gente pode colocar variável e no caso a variável aqui ela é um array, então a gente coloca a posição desse array desse jeito, tá?
E isso daqui acaba deixando um pouco mais poluído o nosso código, tá? Então, a gente tem outras formas também de colocar o nosso comando de MySQL, né? O nosso comando SQL dentro do PHP de uma maneira que a gente possa colocar as variáveis no meio desse comando para poder executar. Porque nesse comandinho aqui de cadastro, a gente tem que informar quais são os valores que nós estamos usando para cadastrar. O valor para nome, para apelido e para e-mail, tá? Então a gente tem forma de fazer isso. E daí, antes de a gente abordar isso daí, a gente já vai ver uma outra forma de fazer a conexão, que é a conexão mais fortemente orientado a objeto, tá? Então, a gente tem aqui duas formas de estar trabalhando com o PDO, que daí a gente tem o PDO que ele é exclusivamente orientado a objeto, porque esse O é de orientação a objeto, né? É o PHP Data Object, né? E ele também, quando a gente padroniza de fazer a conexão com o banco de dados do MySQL, a gente pode utilizar até mesmo outro banco de dados fora o MySQL. Acabei de conversar aqui e sim, é meio confuso como que a gente acabou trabalhando o MySQL esse semestre, né? E agora com o PHP começou a dar um pouco de conflito. Até fui testar aqui algumas coisas e deu realmente um pouco de confusão. E daí uma das opções é de fato migrar, parar de usar o MySQL e usar outro banco de dados. Usando o PDO a gente consegue fazer isso. Usando o MySQL a gente não consegue, tá? Então já vamos lá direto mostrar onde que fica o tal do PDO, tá? Então aqui eu estou abrindo o Champ. No Champ a gente tem, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. A gente tem o tal do PHP. E no PHP a gente tem uma pastinha aqui de extensões, EXT. E aqui a gente tem as bibliotecas do PDO. Tem algumas que ela já tem aqui diretamente para a gente acessar, tá? Então a gente tem de banco de dados, que é muito comum, além do MySQL, que já está instalado e configurado, a gente pode utilizar do SQLite. SQLite é um banco de dados que, por exemplo, ele tem no próprio celular. Só para vocês terem ideia de tão popular que ele é. Outro que ele é também bastante popular para ser usado, um pouco mais antigo, é o Firebird para outras linguagens de programação que foram muito populares até o ano de 2000. A partir do ano de 2000, mais especificamente no ano de 2010, começou também a ficar popular o Postgre, que é um outro banco de dados que é extremamente popular. Ou utilizar um banco de dados que quem gerencia é o próprio Windows. E daí vou até mostrar para vocês onde que fica esse fonte de dados ODBC. Quem já fuçou nas ferramentas do sistema do Windows já deve ter encontrado esse carinha aqui, tá? Bom, além de a gente ter que ter o arquivo DLL, que é a biblioteca, a gente precisa configurar. Então, a gente tem a configuração do php.ini e no php.ini a gente vai ter as nossas extensões, tá? Deixa eu só pular aqui um pouquinho para ver onde estão as declarações de extensão. Eu acho que eu passei já. Muita coisa aqui. Aqui as extensões. Então, a gente tem de extensão do PDO já habilitado do SQLite e do MySQL. Outras a gente não tem. Então, para a gente poder habilitar, é só tirar aqui o ponto e vírgula. Então, se eu quiser utilizar a fonte de dados ODBC, eu tenho que tirar esse ponto e vírgula. Além de ter que salvar isso daqui, é recomendado que quando a gente faz uma modificação, a gente apare o Apache e inicie ele novamente, tá? Então, só para mostrar, ele fica lá no nosso painel de controle. Ele abre uma outra telinha, tá? E daí a gente tem da parte do sistema, aqui fica um pouco difícil de a gente ver, né? Onde que fica, porque ele está exibindo por categoria. Exibindo por ícone grande. Então, daí a gente tem as ferramentas do Windows. Essa outra janelinha. E aqui a gente tem fonte de dados ODBC. Então, fonte de dados ODBC é uma fonte de dados, né, que a gente tem Object Database Connection, que é uma conexão que ela é gerenciada pelo próprio sistema operacional. Não necessariamente somente o Windows. Quem está utilizando o Linux ou o macOS
também tem esse assistente, só que às vezes não é um assistente gráfico, não tem essa carinha, mas ele também é uma conexão, que daí a gente pode colocar uma conexão para o usuário, uma conexão para o sistema, para o arquivo, né? E já conectado utilizando uma biblioteca também de conexão, tá? Então, aqui eu não tenho, por exemplo, eu deveria ter instalado o driver do Windows para ele conectar ao MySQL, por exemplo, para a gente ver como que a gente poderia resolver isso, tá? Mas tem esse assistente, que é mais uma forma de a gente fazer a nossa conexão, beleza? Então, só para lembrar onde que fica e qual é a configuração, tá? E daí a gente pode utilizar banco de dados diferente do MySQL, beleza? E a partir daí, né, aqui já fala onde que tá as configurações e tudo mais, a gente pode utilizar, né, no código o PDO. Então, aqui ele está utilizando o mesmo conceito do index, né, puxando ali, e depois ele tem um outro cadastro, praticamente da mesma coisa que a gente está fazendo, certo? A diferença é que agora a gente vai estar trabalhando com produto, beleza? Então, vou fazer aqui junto com vocês, vou copiar esse carinha aqui. Deixa eu voltar lá no PHP mais de mim. E aqui eu vou colar o código. Eu não tenho colar aqui? Tá bom. Então faço Ctrl V mesmo. Bom, para ficar mais fácil, eu tinha criado até o nosso banco de dados DS2, mas como no material ele está pedindo o PW2, vamos então manter como PW2. E para executar, né, é o Ctrl Enter, ok? Beleza, foi. E daí a gente pode fazer o nosso script aqui para ele fazer o cadastro. Então a gente vai utilizar praticamente a mesma coisa, tá? Só que daí lá da parte do cadastro, esse cadastro eu só vou fazer o script depois e daí eu coloco para vocês também o link lá do GitHub, tá? Aqui primeiro só o formulário e depois para receber o formulário e fazer todo o tratamento, o que que a gente está fazendo? A gente está fazendo aqui a conexão, só para lembrar que a gente não tem senha, tá? E daí a forma de a gente fazer a conexão, ela é um pouquinho diferente, tá? Esse arquivo eu vou fazer só para a gente poder trabalhar com ele. Tá? Eu vou puxar tudo isso daqui e colocar lá no nosso Visual Studio Code. Só que eu vou ter que abrir outra pastinha, que é da agenda. Opa, 7. Ah, não. Vou fazer diferente aqui. Que nem eu falei para vocês, o cadastro.php. Deixa eu voltar, que nem eu tinha falado para vocês que a gente podia fazer diferente. Ter um cadastro HTML e um cadastro PHP. Daí a gente já trata também esse assunto aqui. Opa. Bom, não sei se vocês estão vendo, mas como eu abri pelo o nosso PDF lá pelo Acrobat, né? Então ele ficou com quebra de linha. Daí eu tenho que resolver essas quebras de linha manualmente ainda, tá? Aqui eu acho que faltou o nosso hífen também. E eu não recomendo que vocês façam isso, tá, pessoal? Deixa eu até já corrigir algumas coisinhas, porque como a gente tem declaração de estilo, a gente poderia resolver esse estilo aqui já no nosso próprio HTML, tá? Então, vou colocar outra tag style, beleza? E eu vou aplicar esse font weight bold, tá? Que a gente tem aqui embaixo, apenas para as nossas labels, tá? Beleza? Então, vou fazer a declaraçãozinha aqui de label com o font bold, tá? Beleza? E daí a gente pode até tirar
esse carinha aqui, que ele fica bem agradável ainda, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum outro style que está sendo aplicado aqui, eu acho que não. Não, tá tudo certo. E lembrando, né, que a gente tem o fonte Awesome no caso da versão 4, e desse da versão 4 a gente tá com o ícone aqui embaixo, tá? Dentro do nosso botãozinho, e também antes ali para o arquivo index.php, ok? Beleza? Então, esse carinha ele vai enviar o formulário para o outro cadastro que ele é PHP e não mais o Action, tá? Que daí fica um pouquinho mais semântico, né? A gente tem um formulário e daí também tem o outro formulário que é a mesma coisa, né? Ele vai ter a mesma aparência, quando eu falo a mesma coisa, não a mesma função, tá? E daí a gente vai ter aqui tudo certinho para poder a gente usar. Lembrando que a gente não vai utilizar senha, e daí na hora de a gente declarar, ele fica um pouquinho diferente. Aqui eu vou deixar tudo na mesma linha e fazer isso aqui para vocês. Então, no PDO, a gente precisa fazer uma mensagem de rede, né? A gente faz uma requisição para uma biblioteca que ela é genérica, e nessa biblioteca genérica a gente vai falar qual é o tipo de banco de dados que a gente vai pedir para ele se conectar. Ele não vai reconhecer porque a gente está falando qual é o endereço do banco, né? Que é aqui a parte do host, qual é a porta, né? Ou então qual é o nome do banco de dados. Ele vai reconhecer porque a gente está deixando explícito que apesar dele poder conectar com a SQLite e tudo mais, estamos fazendo uma conexão com o MySQL. E daí ele faz a conexão. Então, para ele encontrar o MySQL, ele vai precisar de tudo isso daqui. Que seja o MySQL, o SQLite, o Firebird, qualquer outra coisa, ele também vai precisar de saber qual é o endereço, qual é o nome do arquivo, como que ele faz para conectar, qual é o mapa de caracteres e algumas coisas a mais. Fora isso, ele também vai precisar genericamente ainda de outras duas variáveis. Então, note que essa vírgula não está dentro dessa primeira mensagem, né? Já se torna a nossa segunda e terceira mensagem, que é usuário e senha. Tudo bem? E só para lembrar, aqui essa conexão a gente está alterando, né, o modo de erro. Então, ele só vai causar erro quando ele causa uma exceção. Então, se tiver algum erro de conexão, então ele vai causar esse, esse erro em forma de exceção. E se ele causa exceção, então ele pode ser capturado aqui com o nosso catch, que é diferente do que a gente tinha visto do MySQL. O MySQL a gente tinha que verificar se ele tinha mensagem de erro. Não, então agora a gente está fazendo um bloco de tratamento de erro. Então esse try, ele tenta fazer a conexão. Caso ele dispare um erro, né, ele vai ser tratado feito uma exceção, e essa exceção é capturada aqui. É uma exceção de PDO, pode ser qualquer outro tipo de exceção, e daí a gente tem uma mensagem, né? Falha ao conectar. E daí ele exibe a mensagem do argumento de exceção que a gente tem aqui, tá? E daí na hora de fazer o cadastro, ele tem aqui o nosso comandinho cert. Então, fazendo que nem eu tinha falado para vocês, a gente coloca insert into velos e coloca a nossa expressãozinha ali, tá? Então, ele tenta também fazer a execução desse comando, esse comando SQL, né? A gente passa aqui também com uma query, e daí a gente consegue, né, verificar se causou alguma exceção, causou algum erro, só que aqui ele não está exibindo a mensagem do erro, né? Então, pode ser que para alguns, na hora de fazer o exercício, ele cause erro. Então, se acabar causando erro, então vocês podem também colocar para ele fazer isso daqui. Eu, como estou com o GitHub Copilot ativo, né? Então, ele está aparecendo aqui para mim já uma dica do que eu poderia estar colocando, tá? Erro ao cadastrar e ele exibe a mensagem do erro. Então, esse get message ele está sendo executado para essa exceção, tá bom? Beleza? E daí outra coisa que a gente tem, esse daqui ainda é o formato que a gente estava utilizando. Mas daí a gente começa a aprender a utilizar também a outra forma, que é preparar a nossa conexão, tá?
deixa eu ver, ele está aqui um pouquinho mais para baixo, que é no comandinho do delete. Então, no delete, a gente vai colocar o nosso comandinho que a gente vai informar que a gente precisa de uma variável. Então, quando a gente coloca esse símbolo, né, quando a gente faz o tipo de comando prepare, a gente está avisando que a gente ainda não tem uma variável, né? E ele pode preparar essa variável para modificar ali para a gente, tá? E daí a gente clica lá para executar e ele executa e faz ali para a gente normal. Então, como que funciona esse negócio de preparar os argumentos, preparar o comando? A gente avisa em qual parte do código com ponto de interrogação que a gente precisa de uma variável. Então, ele precisa vincular esse parâmetro, né, com uma variável. Então, aqui ele está vinculando o primeiro ponto de interrogação para essa variável, tá? E daí ele faz a execução, ou seja, aqui ele somente declara o comando, mas ele não executa. Depois de a gente reconhecer que precisa da variável, amarra, né, esse parâmetro a uma variável, aí sim a gente pode executar. Tudo bem? Então, aí a gente consegue fazer o nosso objetivo aqui, certo? Da mesma maneira, precisa de novo fazer a conexão e daí a gente tem esse parâmetro. Só que, pessoal, isso daqui não é exclusivo do PDO. E era isso que eu gostaria de combinar com vocês. Tem aqui esse materialzinho, né, do Doubletree Schools, que ele mostra também esse prepare. E olha só como esse aqui ele fica até mais interessante. Ele está fazendo uma outra vinculação. A vinculação que ele faz, ele coloca dois pontos e dá um nome para a variável que a gente vai acabar precisando, tá? Então, na hora de a gente vincular, a gente vincula também com o nome que a gente está colocando aqui, tá? Qualquer coisa que a gente está colocando. Outra forma de a gente também colocar é se a gente estivesse declarando esse carinha aqui com aspas simples e declarando com o símbolo também de variável, né? Com o nosso cifrão e o símbolo. Porque quando a gente coloca aspas simples no lugar de aspas duplas ou apóstrofo, né? Aí ele não grava o valor da variável, e sim a palavra que define a variável, né? E daí, esse daqui ele fica bem interessante, porque na hora que ele faz esse processo, ele deixa preparado, né? E já vinculado a essas variáveis para ele fazer um cadastro. E no cadastro, o que que ele faz? Ele coloca o valor para essas variáveis e executa, cadastra uma linha. Aí depois dele já ter executado, ele ainda mantém, né, o nosso comandinho, a nossa query, e ele cadastra mais uma linha. Como que ele faz isso? Alterando de novo o valor de todas as variáveis que foram vinculadas aqui em cima, e executa de novo. Mais uma linha também é só trocar de novo o nome, né? O nome não, o valor de cada variável e executar novamente, tá? Então, a forma de a gente declarar, a gente tem duas formas. A gente tem como colocar os parâmetros já dando um símbolo, um nome. Não é necessário ser os dois pontos, pode ser o que vocês quiserem, tá? Não precisa ter um prefixo, mas ele vai procurar uma palavrinha e substituir a palavrinha pela variável. É isso que ele faz. É essa a vinculação que ele faz. E daí depois ele faz a execução, tá? E aqui em cima a gente também tem o mesmo comando, só que ele sendo feito com o MySQL, tá? Então, com o MySQL, ele vai fazer praticamente a mesma coisa, né? Aqui a gente tem uma outra forma de fazer a declaração, que daí a gente coloca o ponto de interrogação, e aqui ele está falando o que que ele vai fazer. Ele vai colocar uma string, outra string, mais uma string. Essas três variáveis aqui são do tipo string, tá? Eu acho que nos outros exercícios que tem daqui, é porque eu estou navegando aqui, ó, no Prepared, né, do tutorialzinho, aí ele já criou a tabela, mas a tabela é essa daqui, tá? E a gente tem o first name, que é varchar, last name e e-mail também varchar, tá? Então são três strings. Então, na hora que a gente coloca tanto dessa forma ou dessa outra forma aqui, a gente não precisa ficar colocando aspas simples para indicar que é variável do tipo texto. E ele já consegue colocar para a gente automaticamente. É essa uma das vantagens que a gente tem. Outra vantagem é que a gente pode executar de novo o comando
e trocar o valor das variáveis que ele cadastra um novo valor. Cadastra, edita, exclui, faz o que a gente quiser de acordo com os parâmetros que a gente tem lá e de acordo com o comandinho também, tá? E daí, só para lembrar, aqui como que funciona? A gente tem uma conexão e a partir dessa conexão a gente coloca o comandinho. Esse aqui é a lógica que a gente utiliza para orientação objeto, tá? Aqui ele também está utilizando o conceito, né, da conexão do MySQL orientado a objeto. O PDO, ele já é obrigatoriamente orientado a objeto. Então, ele tem ali o new, alguma coisa, e depois o comandinho, né, a partir de uma variável. Só que o prepare, ele não funciona apenas orientado a objeto, ele também funciona no modo procedural. Tá? Então, aqui no próprio material do php.net, tá? Esse daqui é o tutorial oficial, né, do PHP, tá? Lá do site do PHP. Então, a gente tem o comandinho do PDO não, do prepare aqui também, tá? No caso aqui com o MySQL, certo? E daí ele tem essa forma aqui. E também tem a forma do estilo procedural. O estilo procedural, a gente não faz o comando a partir da variável de conexão. Não, é o contrário. Tem o comando e o comando ele precisa ter uma variável de conexão, tá? Então, a gente tem aqui o MySQL Connect. Opa! A gente tem o comandinho aqui, o MySQL Connect, tá? E o MySQL Connect, ele gera um link. Na hora de a gente preparar, a gente coloca MySQL Prepare e passa qual é o link, qual é a conexão, tá? E daí a gente consegue utilizar da forma como a gente realmente vai estar trabalhando. Então, aqui ele já está falando o que ele vai precisar. Então, lembrando, né, na hora que ele prepara, então ele gera um statement, né, que a gente pode entender como sendo uma sentença. Não é exatamente isso, né? Mas um cognato próximo para a gente entender agora, uma sentença que a gente tem, né? Que é uma definição que a gente tem, uma declaração. A gente vai utilizar a partir dele, né? Ele gera também uma outra variável. E na hora de a gente vincular, a gente vincula, né, o que está sendo declarado aqui dentro dele, tá? Então, daí a gente passa essa variável e depois a gente fala o que ele vai vincular. Ele vai vincular a primeira variável string com o valor de uma outra variável sit, né, que ele tem aqui em cima. Da mesma maneira que a gente também tem, né, esse comandinho aqui, esse statement, só que no caso, a partir dele que a gente coloca o comandinho e daí o que ele realmente precisa, tá bom? Beleza? E daí a gente pode executar, no caso do MySQL, ele procedural, eu posso utilizar o MySQL Statement Execute, ou se a gente está utilizando ele no formato orientado a objeto, a gente vai colocar o statement, né, execute, tá? Aqui, eles são parecidos, tá? Então, ó, statement, execute, tanto aqui no MySQL, né, sem ser o procedural, que é o orientado a objeto, e no PDO a gente também tem statement execute. No nosso caso é MySQL execute statement e daí a gente pode passar outra coisa. MySQL statement execute e passa a variável statement. Beleza? Bom, e daí, né, ele também mostra, né, o resultado ali da variável, né, de outro jeito. Beleza? Então, só para a gente deixar bem claro que o nosso objetivo aqui é outro, né, e qual é a forma de a gente conseguir executar isso. Beleza? Bom, isso daqui é apenas para a gente poder utilizar uma forma que ela é um pouco mais avançada, a forma da orientação objeto. Vocês tiveram aula de orientação objeto no finalzinho do semestre passado, lá em TI, na parte de APS, que vocês tiveram um pouquinho de orientação objeto, muito bom por sinal. E aqui a gente também pode utilizar o conceito da orientação objeto também no PHP. Beleza? Só para lembrar que a atividade que vocês vão ter aqui, tá? A gente tem da nossa agenda, agenda 7, vocês têm um questionário. Só não vou clicar aqui do simulado, né? Vocês têm 3 tentativas e 7, né, questões. A nota é dada pela média, tá? E daí vocês têm um simulado. Aí depois a gente vai ter a nossa agenda 8. Agenda 8 vai ser a nossa última agenda de PHP e a gente tem uma pequena novidade.
já vou deixar combinado com vocês que a nossa agenda, ela vai ficar aqui para o dia 11. Vai ser uma sexta-feira, 8 horas da manhã. Por que isso? Porque daí a gente vai fazer o nosso encontro síncrono junto com uma outra turma, a EHM, tá? Lembra que a gente participou junto na Agenda Zero? Então a gente vai fazer uma agenda também junto, né, com o professor lá da turma de EHM, ok? Beleza? E daí aqui na Agenda 8 a gente está vendo aqui, né, alguns comandos que eles são importantes para a gente aprender dentro do PHP e também um outro conceito que é o conceito da hospedagem. Então, a gente pode estar trabalhando com mais de um arquivo no mesmo script PHP e a gente pode gravar as variáveis sem precisar de um banco de dados. Que a gente tem os cookies, que são informações gerenciadas pelo navegador, e sessão, que são informações gerenciadas pelo servidor, tá? Então, aqui a gente tem, né, exatamente os exemplos, né, trabalhando com banco de dados, mostrando até mesmo a situação de login. E aqui a gente está concentrando toda a nossa conexão, né, em um único arquivo. Tanto faz, seja o PDO, seja uma SQLi, tá? Uma SQLi procedural, uma SQLi orientada a objeto, como vocês quiserem, tá? E também até mesmo a parte de interface, a gente pode separar o primeiro trecho do HTML como cabeçalho e depois do script PHP, depois do miolo da página, né, esse rodapé.php, tá? Então a gente coloca do início até o body e depois o finalzinho que é esse body HTML, tá? Cada um em um arquivo separado, beleza? Daí a gente tem o conceitinho aqui da sessão, né? A sessão ela é controlada pelo PHP, beleza? E também a gente tem a situação de estar trabalhando com os cookies. Deixa eu ver. Não, aqui ele ainda está trabalhando com a sessão. A gente tem os cookies. Os cookies, eles são entregues ao navegador, tá? Aí, na hora de a gente trabalhar com os cookies, eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu acho que aqui eu vou ter alguma informação. Deixa eu ver. Mais ferramentas. Ferramentas do desenvolvedor. A gente tem aqui a parte de memória, não, aplicativo, tá? Então, nós temos cookies que eles estão gerenciados, né? Aqui, tá? Então, a gente tem, ó, informação que está sendo gerenciado e ele fica a variável no próprio navegador. Então, a gente tem o nome de variável e até mesmo o valor da variável para a gente poder acessar. Tudo bem? Ele fala qual é o tempo que ela vai ficar, né? Que é o tempo de expiração, certo? E onde que ele está sendo gerenciado, em qual site, né? Qual servidor que ele pediu para gravar essa informação. Tudo bem? Então, a gente vai ver esse tipo de técnica e mais algumas, né, na próxima agenda, que vai ser a nossa última agenda de PHP. Tudo bem? Então, até lá, a gente vai finalizar essa parte de PDO. E daí, depois, a gente vai fazer uma pequena parte de fazer hospedagem de site, né? Aqui ele está até falando de como que a gente faz com domínio gratuito e colocando um certificado de segurança. Esse certificado de segurança é isso daqui. Tá vendo que ele está aparecendo cadeadinho? É porque a gente está utilizando o HTTPS, que ele é o seguro. Então, a gente tem um certificado, tá, de segurança, tá? Aqui ele até fala que a conexão ela é segura e a gente consegue ver o certificado do nosso site. No caso, o site aqui da plataforma Ava, né? Então, a gente tem as informações falando sobre quem que é o responsável, né? Quem que emitiu, né, esse certificado, né? Qual é o período de validade dele e tudo mais, certo? Aonde que está sendo registrado o site do Centro Paula Souza, né? Aqui, beleza? Então, a gente tem o nosso site e a gente tem alguém que é responsável por ele porque ele tem esse certificado. Mas quando a gente usa o nosso script, por exemplo, aqui do PHP ele não é um site seguro, ele não está sendo acessado por HTTPS, é por HTTP, né? Então, daí
a gente não pode ter um site na internet. Esse daqui tudo bem, porque está no nosso computador. Mas na internet a gente não pode oferecer um site sem segurança, né? O usuário ele vai querer ter alguém como responsável, né, das informações que estão sendo colocadas lá, que é esse tal desse SSL, tá bom? Mas daí a gente vai ver, inclusive, né, a gente vai praticar um pouquinho de como que a gente publica um site, beleza? Deixa eu ver. Ah, e daí tem o vídeo, né, aqui do Felipe Deschamps e do Gustavo Guanabara também, beleza? Mas daí a gente vê isso na próxima agenda, tudo bem? Bom, pessoal, então infelizmente estamos encerrando aqui o nosso materialzinho de PHP. E daí, a partir da agenda 9, essa daqui vai ser a da próxima semana, do dia 11. E depois a gente vai ter a agenda 9, que vai ser a agenda com desenvolvimento para celular, né? E daí a gente vai ver uma outra linguagem de programação. Vocês já tiveram Java, um pouquinho de JavaScript. Agora vocês tiveram PHP e a próxima é C Sharp, tá? E no C Sharp a gente vai ver então o .NET MAUI, beleza? Pessoal, então vou encerrar aqui a gravação e daqui a pouco eu coloco também esse link para vocês lá do YouTube, ok? Até mais então.